Esse vídeo é para falar aí sobre esses atentados que aconteceram ontem em Paris e que a gente está acompanhando aí as notícias que estão chegando a todo momento, mas principalmente para a gente parar para pensar um pouquinho na forma como a gente tem que encarar esse assunto para não cair em certas armadilhas, né? A primeira coisa que eu pensei ontem, quando eu vi a notícia, foi isso. Falei, cara, a primeira coisa, na verdade, que eu pensei foi em saber das pessoas que estavam lá, que eu conhecia, né? Vi muita gente que não conseguia localizar sequer os parentes. Então, assim, no primeiro momento, a primeira coisa que a gente tem que pensar é, cara, muita solidariedade a essas pessoas, porque tem muita gente sofrendo por conta disso, né? Mas aí logo depois vem aquela necessidade que a gente tem realmente de entender o que está acontecendo, de explicar, e que os jornais, desde o primeiro momento, fizeram questão, né, de fazer isso, até porque é o papel deles, né? Então chamaram especialistas e tal, e começou aquela coisa toda, muita informação. E na internet não podia ser diferente, né? A gente ontem na página preferiu esperar um pouco, porque as informações estavam o tempo todo chegando diferentes, né? Então a gente falou, cara, vamos esperar. Ninguém assumiu a autoria do atentado, apesar de a gente imaginar, mas não era hora de você apontar culpados. Hoje de manhã a gente viu que o Estado Islâmico assumiu a autoria, né? Enviou uma carta à imprensa francesa dizendo todos os motivos, né? Que são todos aqueles que a gente já conhece, a defesa de um islamismo que recupere aí aquele prestígio de um califado islâmico, né? A gente está vendo o que o Estado Islâmico está fazendo em regiões como o Iraque, como a Síria, né? É realmente terrível. Os caras estão impondo, baseado na Sharia, na lei islâmica, matando homossexuais, restringindo o direito das mulheres, assassinando jornalistas estrangeiros. Enfim, a gente está vendo todas as barbaridades aí, porque a mídia está colocando isso realmente o tempo todo, porque é realmente uma coisa grave. E aí é que eu queria cair nesse ponto. O problema não é que a gente não fale dessas coisas ou tente entender as razões que estão por trás disso. Por quê? Porque sim, nós sabemos que esse grupo ele teve aí o seu surgimento e seu fortalecimento muito em culpa dos países europeus e dos Estados Unidos, que tiveram interesses em fortalecer, em dar armamento, treinamento para esses grupos, porque estavam lutando ali contra um inimigo que era comum. No caso, por exemplo, que a gente viu na Líbia contra o Assad, né? Os Estados Unidos deram armamentos, treinaram os chamados rebeldes, que de um dia para o outro podem se passar de rebeldes para terroristas, porque eles têm uma agenda própria, eles têm um objetivo que é deles, mas que por acaso acabou ali entrando em sintonia com os interesses ocidentais dos Estados Unidos e Europa, no caso aí da OTAN, né, que é o braço armado do Ocidente, né? Então, assim, a gente sabe dessas causas todas, a gente tem que discutir isso, porque a gente não pode ficar esperando que a gente só deixe para tentar entender o que está acontecendo quando acontece esse tipo de coisa. Que é uma coisa bárbara, uma coisa absurda, né? O que aconteceu. Porém, a gente não pode perder de mente que esses absurdos acontecem diariamente em diversos outros lugares do país, que não aparecem pra gente porque não são interessantes politicamente. Coisas do tipo os ataques que aconteceram no Líbano essa semana, ataques terroristas que mataram 40 pessoas e feriram sei lá mais quantas. Ou os ataques do Boko Haram no nordeste da Nigéria, que mataram mais de 2.000 pessoas. E essas coisas simplesmente não aparecem na mídia. Essas coisas não tem campanha no Facebook para pintar a foto do perfil. Então, assim, não é uma questão de tipo, que a gente está acusando e colocando como se, tá vendo França, tá vendo Estados Unidos, vocês fazem essas coisas e depois querem reclamar. Não é por aí, porque no final das contas a gente vai estar as vítimas, que são a população francesa, nesse caso, também são vítimas dos próprios governos, que por sua vez estão nas mãos de grandes corporações, bancos e outros interesses que não tem nada a ver com os interesses da população francesa, né? Então, assim, a gente não pode cair nesse antagonismo de nenhum dos lados, nem dessa ideia maluca de que o mundo é dividido entre o Ocidente bom, com ótimos valores cristãos ocidentais, contra terroristas islâmicos
islâmicos loucos, porque o mundo tem, sei lá, 2 bilhões de islâmicos, né? Então são 2 bilhões de terroristas? Não são. Terrorismo é algo que é criado por uma circunstância política. Ninguém nasce querendo ser terrorista. Se vocês acham isso, vocês não estudaram história, né? Então assim, mas a gente, apesar de saber disso, a gente não pode cair na armadilha de acabar desprezando o sentimento dessas pessoas, né? Acabar não tendo esse sentimento de solidariedade, porque realmente é importante. Então assim, não é que a gente tenha que condenar quem pinta a fotinho do perfil, não é. Tá todo mundo no mesmo barco, cara. Tá todo mundo no mesmo lado. A gente tá... a população em geral, nos países do mundo todo, estão rendidas aos interesses dos governos, e que não são os nossos. Então, assim, vamos tomar um lado. Se a gente tiver que tomar um lado nessa história, né? Vamos tomar o lado da humanidade, vamos tomar o lado da solidariedade, né? Daqueles valores mais básicos que a gente aprende em casa, só que quando a gente vai entender as coisas da vida, a gente ignora, né? Então não é por aí. Vamos discutir sim as causas, é importante, não vamos deixar para discutir essas coisas só quando elas acontecem, não, como a gente está vendo com o caso da Samarco, né? Da Vale Samarco, que destruiu aí a natureza no Brasil e está destruindo a vida de milhares de pessoas e tá cagando para isso, né? Vamos discutir, mas não vamos também transformar esse momento numa luta antagônica, porque, cara, não tem essa. A gente está de um lado e tem meia dúzia que está de outro, com interesses completamente opostos. Então é só isso que eu queria dizer. Dado aí a repercussão que tiveram aí alguns posts aí na página, não vamos cair nesse antagonismo bobo, galera. Vamos sim analisar as causas, mas sem perder de vista aí o fator humano, porque no final das contas, cara, realmente pode ser piegas, babaca, mas todo mundo uma família mesmo, e a gente tá numa situação em que muita gente sendo guiada por muito poucos, né? Então vamos tentar aí um pouco mais de calma, um pouco mais de tranquilidade na hora de discutir isso e não ficar se tratando como inimigo, porque não temos motivos para ser, né? Então é isso, galera. Até mais.